Olá, profissional, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de tipos de fibra ótica. E aí, o tipo de fibra ótica, se você já assistiu os módulos anteriores, você vê ali que tem o tamanho e tal, mas eu quero te mostrar algumas particularidades só para você entender, tá? E aí, eu vou entrar num assunto super importante que é a questão da reutilização da fibra ou não, tá? E aí, a gente vai falar sobre isso. Mas o tipo de fibra, se vocês observarem, a fibra ela tem diferentes diâmetros, desde 800 a 200 micra, tá? E como eu comentei nos módulos anteriores, quanto menor a fibra, mais concentrado aquele fóton de laser fica, então mais energia esse laser vai passar. Não acho interessante usar fibra pequena em área pequena. Então, é o que eu falei, eu comento isso, eu falo isso, física de laser. Você utilizar um laser de fibra menor numa área menor é um risco muito grande. Então, o que eu te aconselho? Então, a fibra de 600 micrômetros vai ser o ideal para você utilizar, tanto na face como no corpo. Só se você for fazer a pálpebra superior, que aí você reduz para uma fibra de 200. Tá? Então, é só esse ponto que você tem que se atentar. E toda a fibra, ela é composta de uma capa protetora, toda não, tá? Deixa eu reformular aqui minha fala. As fibras tem fibra que tem capa protetora, tem fibra que tem casca e núcleo. Todas as fibras têm capa, casca e núcleo? Não. Tem fibras que tem fibras que não tem. Normalmente essa capa protetora, ela é um silicone que você só de puxar com a mão ela já sai, tá? Mas hoje em dia a maioria das fibras vem com casca e núcleo só. E aí você vai utilizar ela como casca e núcleo, tá? Para a gente deixar tudo muito bem claro aqui, essa parte, e é super importante, não reutilize fibra, tá? Fibra descartável, certo? A fibra descartável é a melhor opção que você vai ter, é a mais segura e você não vai ter risco de infecção, de nada com o paciente. Daniel, mas aumenta muito o meu custo, eu aprendi a cortar fibra, eu aprendi... Tá, só que você vai correr um risco desnecessário com o seu paciente. Então tenha cuidado só, tá? Hoje em dia a gente já utiliza, tá? No início foi falado, foi dito para a gente utilizar a fibra e cortar a fibra, tá? Mas hoje a gente já vê que é um risco desnecessário que a gente tem com o nosso paciente. Então o ideal, e usou ela, se ela for uma fibra que pode ir em autoclave e fazer a esterilização, ótimo. Se ela não puder fazer a esterilização, descarta, fibra descartável, pega outra e você vai fazendo isso com os seus pacientes. Tá? Obviamente que ter locais, cidades onde você consegue ter esterilização por autoclave, região em hospital, essas coisas, é mais difícil, então deixa delimitado, deixa estipulado que a fibra ela vai ser uma fibra de uso único. Tá? É melhor, é mais seguro para o nosso paciente, é mais seguro para você, a gente evita intercorrências. Como eu falei, antigamente estava se fazendo isso, hoje a gente já utiliza essa política da fibra não ser uma fibra que corta, nada disso. Sem contar que a fibra cortada ela pode danificar o diodo, ela pode danificar o diodo emissor do seu laser. Tá? Então, pela física, o laser ele percorre uma distância. Se você corta, teoricamente esse laser pode voltar e pode estragar o diodo laser seu, do aparelho. Estragou o diodo, estragou o aparelho, compensa comprar outro. Então tome muito cuidado com isso e a gente vai trabalhar na política sempre da fibra de uso único, certo? Tá bom? Então assim, só para explicar para vocês os tipos de fibra, como que é uma fibra, o que ela tem de capa protetora e aí depois na aula prática você vai ver lá a fibra, como que ela é, tudo certinho, bonitinho. E aí tá lá para você entender, certo? Então esse foi o nosso módulo sobre fibra ótica do endolaser, como que os tipos de fibras que tem, os diâmetros de fibra e a fibra, com capa, sem capa, e aí a casca e o núcleo dela, certo? Então esse foi o nosso módulo sobre o tipo de fibra ótica para o endolaser e agora eu te vejo no próximo módulo.